Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de HTML5. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora nós vamos dar continuidade no ponto onde a gente parou na aula passada. Então vamos dar uma olhada onde tudo parou para a gente dar continuidade. Bem, esse foi o ponto onde nós paramos na última aula. Nós criamos o doctype, definimos o cabeçalho, começamos o corpo e definimos um grupo de títulos. Vamos aqui definir mais um grupo de títulos que é para a primeira notícia. Nesse grupo, você percebe que existem alguns títulos. Tecnologia e inovações, que seria o nosso breadcrumbs. Breadcrumbs é o caminho de pão, né? Aquele caminho que você vai navegar pelo site. Saiba tudo sobre Google Glass, por Gustavo Guanabara, atualizado em 23 de abril. Uma coisa que é importante dizer é o seguinte: como eu disse, existe uma hierarquia de títulos. O H1 é o título principal, o H2 é subtítulo de H1, o H3 é subtítulo de H2, que por consequência é de H1, e assim sucessivamente até o H6. Importante dizer é que você não precisa colocar o H1, depois o H2, depois o H3. Você pode criar uma hierarquia dizendo qual dos títulos é mais importante. Vamos dar uma olhada aqui para você entender o que eu estou te falando. Se você olhar esse texto que eu selecionei, saiba tudo sobre Google Glass é o meu título principal, então eu vou utilizá-lo como H1. O segundo título mais importante seria o por Gustavo Guanabara, que é o nome do autor. Eu vou colocar aqui como H2. Os demais eu vou colocar como H3, tanto o breadcrumbs quanto a data. Para finalizar essa criação desse título, desse cabeçalho, todos esses títulos fazem parte de um mesmo grupo de títulos. Então, nós vamos colocar todos eles dentro de um mesmo H-group. Então, aqui, vamos definir um H-group, que vai começar aqui. E o barra H-group vai ficar no final de todos os títulos. Então, nós acabamos de definir um grupo de títulos. Isso nós já vimos na aula passada, foi só para a gente complementar aqui. Vamos agora começar a trabalhar com parágrafos, caracteres especiais e quebras. Antes de começar a configuração de parágrafos e quebras, vamos ver como é que ficou o resultado desses nossos títulos. Vou atualizar o Google Chrome. E aqui você percebe que nós temos os títulos definidos de maneira organizada e hierárquica, mesmo não sendo uma ordem H1 depois H2. Abaixo desses títulos, você percebe que existe uma grande massa de textos. Isso porque ele não está formatado. Se você prestar atenção, essa massa de texto que está aparecendo aqui no meu navegador está bem organizada aqui no meu HTML. Você olhar, os textos estão separados por parágrafos, estão espaçados, estão todos com linhas entre eles, e aqui no navegador tudo aparece amontoado. Esse fenômeno acontece porque para o HTML, o seu Enter e o seu espaço de nada vale. Eu vou exemplificar. Vamos aqui no código HTML, entre tecnologia e inovações, vamos dar Enter. Vou dar 3 Enters. Vou salvar e vou atualizar o site. Note que tecnologia e inovações continuam um do lado do outro. A mesma coisa acontece se eu pegar esse inovações e der vários espaços em branco. Salvando o documento e atualizando o navegador, nada ocorre. Para o HTML, não adianta você apertar Enter, pois ele não vai resultar em um Enter no navegador, e também não adianta muitos espaços. Se você tiver vários espaços, o seu navegador vai considerar apenas um. Mas existe uma maneira de quebrar linhas e também de gerar espaços. Vamos ver como é que funciona. Para quebrar linha, eu utilizo uma tag específica que não tem fechamento, que é a tag BR, que significa quebra de linha, ou break row. Cada vez que você utilizar essa tag BR, vou copiar aqui, vou colar 3 vezes, cada uso do BR vai gerar uma quebra de linha. Logo, aqui serão geradas 3 quebras de linha. Salvei o documento e atualizei. Agora você percebe que entre tecnologia e inovações existem 3 linhas quebradas. Então, utilize bastante o break row quando você quiser fazer quebra de linhas dentro de parágrafos. Mas não utilize o break row simplesmente para fazer espaçamento entre palavras, porque semanticamente isso não funciona. Para isso, a gente vai ter que usar parágrafos, que a gente já vai ver em breve. Agora, além dos espaços de quebra de linha, nós temos espaços laterais, que nós criamos através de marcas específicas. Vamos lá. Vou remover aqui os meus break rows e vou colocar um e-comercial
e em letra maiúscula NBSP, que significa Non-Break Spaces, ou espaço sem quebra, finalizando com um ponto e vírgula. Essas marcas, elas não têm espaço entre elas, devem ser seguidas as caixas, isso é, caixa alta e caixa baixa. Por exemplo, nesse caso, NBSP é todo em letras minúsculas, um E comercial no início e um ponto e vírgula no final. Cada vez que eu utilizar um NBSP, fazer alguns aqui, atualizando a página, nós temos tecnologia, alguns espaços em branco, inovações. Então é isso. Cada quebra de linha é um BR e cada espaço em branco é um E-comercial NBSP ponto e vírgula. Antes de continuar, eu vou fazer duas configurações aqui no meu PHP Storm que serão muito importantes. Aqui na lateral, nós vamos colocar a marcação de números de linhas. Para isso, vamos clicar no menu View, Active Editor, Show Line Numbers. Agora, nós temos o número de linhas. Perceba que também, aqui o que é, tem um parágrafo logo após, e ele é grande, então eu tenho uma rolagem lateral nesse conteúdo. Você pode ficar apertando Enter, que nós já vimos que não tem significado nenhum para o HTML, mas existe uma maneira para você não ficar gerando muitas linhas de código, que é no editor do PHP Storm, View, Active Editor, Use Soft Wraps. Aqui, percebe, no o que é, o parágrafo veio todo para caber dentro da minha página. No final de cada linha existe a marca de que o conteúdo pertence à linha anterior e a contagem de linhas do 35 pula para o 36 somente quando o parágrafo termina. Essa forma de visualização é muito mais útil, principalmente quando nós temos uma quantidade de conteúdo muito grande, como é a grande maioria dos sites. Os editores gratuitos que eu indiquei para vocês, como o Notepad++ e o Sublime, também têm esses recursos de soft wrap e exibição do número de linhas dos códigos. Basta você fazer uma busca e você vai conseguir encontrar essas opções. Com o código desse formato, agora nós já podemos começar a definir os parágrafos do nosso texto. Mas antes, eu tenho um recado importante para você. Se você está interessado em aprender HTML5, provavelmente está interessado em programação como um todo. Então, eu vou dar uma dica para vocês, que são os cursos de Java da Training. Vou dar um tempo aqui no exercício. Dá uma olhada no site da Training. Aqui, em training.com.br, você tem acesso a vários cursos de governança, cursos de SAP, que são cursos de ERP, mas você pode clicar aqui na área de cursos e vir em cursos de Java, que é o que eu resolvi falar com vocês hoje. Java é uma linguagem muito importante, está muito em alta no mercado agora e você vai precisar de Java se você quiser ser um programador de sucesso no mercado. Então você consegue desenvolver desde dispositivos móveis até grandes computadores utilizando essa tecnologia. E a Training tem vários cursos para vocês. Vamos dar uma olhada no que eles têm. Então aqui na área de cursos de Java, você tem lá Formação Java para preparatório da certificação Java Programmer, que é a certificação oficial da SAM. Você também tem o curso de Fundamentos de Programação Java e Orientação a Objeto. Se você não tem noção ainda de programação, se você tem noção de desenvolvimento, algoritmo, mas ainda não tem a noção completa do que é o Java, esse segundo curso é uma ótima opção. O primeiro curso é mais para quem já sabe Java ou quer se aprimorar muito mais e quer uma certificação oficial para dizer, olha, eu sou um programador Java mesmo. Então esse preparatório é muito importante. Se você está começando agora, vai na segunda opção, que é bem legal. Você também tem um curso de 40 horas de linguagem de programação Java e também tem para desenvolvimento de Java para web. Nesse curso de desenvolvimento de Java para web, você vai complementar os seus estudos de HTML5. Então você vai ter a construção de um site e você vai ter o Java para a construção de sites. Então é uma ótima opção, é uma ótima dica que eu vim trazer aqui para vocês no curso de HTML5. Então www, tá aqui aparecendo na tela, training.com.br, vai lá, faz sua inscrição, dá uma olhada no calendário quando começa na sua cidade, tem várias cidades do Brasil, então dá uma vasculhada lá no site, vê, sempre tem um curso bom para você fazer, estudar nunca é demais, é um investimento que vale muito a pena. Vamos continuar? Vamos agora definir os parágrafos do meu texto. Então aqui eu tenho o que é o meu título, eu vou de cara aqui já colocar um H2, já que ele é um subtítulo do título principal lá de cima. E vou aqui, o Google Glass é um acessório, até tela para o acessório é um único parágrafo. Então eu vou definir utilizando a tag P, abrindo aqui e fechando o P no final do parágrafo. Isso eu posso fazer para todos os parágrafos. Vou colocar aqui o título, data de lançamento. Vou colocar aqui mais um parágrafo.
E assim, vou proceder para todas as partes do meu documento. Então, para cada título, você vai colocar H no seu H1, H2, de acordo com a hierarquia do seu site, e para cada parágrafo, você vai definir o P. Eu já fiz isso, para evitar que esse vídeo demore muito, eu já fiz isso. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Então aqui, cada título eu coloquei como H1 ou como H2 e os parágrafos com P e /P. Eu simplesmente fiz isso no meu documento. Vou salvar e vou atualizar o meu navegador. Note que agora nós temos parágrafos separados por conteúdo. Primeira coisa que você vai perceber é que o texto deixou de ser aquela massa de conteúdo sem formatação. Agora, nós vamos começar a aprimorar essa visualização. A primeira coisa que nós vamos fazer agora, depois das quebras de linha e de espaço em branco, é hifenização e quebra de palavras. Vamos entender o que é isso. Se você prestar atenção aqui no site, toda a formatação está meio bagunçada, né? Então, aqui ele não está justificado, porque eu ainda não justifiquei, depois a gente vai organizar melhor. Mas existe uma maneira do HTML hifenizar, isso é, separar sílabas para você. Claro que existe uma maneira automática, isso é uma coisa mais avançada, mas existe também a maneira em que você vai definindo as sílabas das palavras. Principalmente quando você tem um termo muito grande, como por exemplo aqui, ó, super-humano. Essa palavra super-humano, se nós modificarmos o tamanho, ela não quebra. Isso é considerado pelo HTML uma palavra única. Nós podemos dizer que super-humano pode ser quebrado, o super pode ficar numa linha e o humano pode ficar na outra, se isso for necessário. Então vamos procurar aqui o que você pode fazer com o Google Glass e vou encontrar o super-humano aqui. Nesse hífen, eu posso criar uma quebra de palavra. Para criar quebra de palavras, eu vou usar a tag, que é nova no HTML5, WBR, ou Word Breaker, que é a mesma coisa que quebra de palavra. Então a tag WBR, ela não tem fechamento, então eu boto o fechamento aqui do lado para seguir o nosso padrão de utilizar tags em XHTML. Então todas as vezes que o super-humano estiver na borda do navegador, ele pode ser quebrado. Vamos ver se a gente consegue fazer com que o super-humano seja quebrado aqui. Vamos atualizar e a partir de agora, olha no canto direito, a palavra super-humano, ela está prestes a ser quebrada. Se eu apertar meu navegador, o humano passa para a linha de baixo, mas o super fica na parte de cima. Vamos tirar o WBR, vou remover ele aqui, vou tirar o hífen para ficar super-humano, uma palavra grande. Salvar, atualizando aqui, eu diminuo e a palavra super-humano, quando eu diminuo bastante, ela passa de uma linha para outra. Vamos voltar com o WBR. Vamos salvar de novo. Vamos atualizar. Super-humano está ali. Se eu diminuir um pouquinho, super fica na parte de cima e o humano fica na parte de baixo. O uso do WBR também é muito útil para grandes endereços de sites. Então você bota www. alguma coisa, um endereço muito grande, e aí acaba que a formatação fica comprometida quando a gente utiliza esse tipo de recurso. Então você pode utilizar o WBR após os pontos. Então todo tipo de quebra vai ser feito no endereço a partir do momento em que ele encontra a possibilidade do WBR. Caso não seja necessário quebrar, esse WBR não terá efeito nenhum visualmente no seu navegador. Mas vamos voltar para o código, que eu quero explicar mais uma coisa importante. Procurando por outra palavra, na área o que é, existe a palavra videoconferências, que não tem hífen. Vamos colocar os WBRs aqui. Vou criar um WBR aqui em vídeo. Conferências. Vou botar depois do com também um WBR. Então, videoconferências vai ter várias quebras aqui, várias possibilidades de quebra. Vamos atualizar. Vamos até a área o que é. E aqui, ó, a palavra videoconferências está aparecendo. Ela está prestes a ser quebrada. Se eu diminuir um pouco, ele vai vídeo, e ele vai diminuindo. O problema quando ele divide, ele deveria criar um hífen de hifenização para separação de sílabas de uma palavra. É assim que nós trabalhamos no nosso idioma. E isso não está acontecendo com WBR. Vamos ver uma maneira de fazer com que isso funcione, incluindo a hifenização. No lugar de utilizar a tag WBR, nós vamos utilizar uma outra formatação, que é o e-comercial SHY, que significa Short Hyphenization, que é uma hifenização rápida. Então, começa com o e-comercial SHY em letras minúsculas, ponto e vírgula no final. Então, eu vou substituir todos os BRs que eu coloquei por e-comercial SHY. Salvando o documento,
atualizei o site, você percebe que a palavra videoconferências está sem hífen nenhum, mas se eu diminuir, ele vai criar a quebra, vídeo, hífen, vídeo com, hífen, ferem, hífen, videoconferências. Entendeu? Então a quebra de palavras pode ser feita de duas maneiras, com hifenização e sem hifenização. Se você não precisar de hifenização, utilize o WBR. Se você quiser que o hífen apareça na separação de sílabas, utilize o SHY. Cada um tem sua funcionalidade. Se você quiser quebrar, por exemplo, um endereço de e-mail ou um site, use o WBR. Se for uma palavra, use o SHY. E antes de dar continuidade, eu vou dar mais um recado para você muito importante. Você já deve ter percebido aqui do lado, 2. Eu vou mostrar um só hoje. Vou mostrar o menorzinho. Dá uma olhada nisso aqui, cara. Cara, esse é um Bubblehead. Bubblehead é aqueles bonequinhos que tem o corpo pequenininho, a cabeça gigante. E esse Bubblehead, cara, é de um sucesso da internet que fez há pouco tempo. Ele é o Psy, do Gangnam Style. Ele é feito de PVC, ele tem uns detalhes, assim, muito legais. Se você prestar atenção à parte de trás, o pezinho dele tá levantado, cara, como se ele estivesse dançando. E tem essa cabeça gigante, legal pra caramba. É muito legal pra você deixar na sua mesa, enfeitando, decorando. O Psy, ele é sul-coreano, ele fez sucesso na internet com um clipe, que é o Gangnam Style. E agora ele tem um bocado de música aí que ele tá fazendo sucesso. Então você pode ter aqui, ó, o Psy na sua mesa, decorando, ó, bonitinho aqui. E onde você consegue? Vem comigo que eu vou te mostrar. Se você acessar aqui o site da Toy Show, www.toyshow.com.br, você vai ter acesso é muito action figure, é muito brinquedinho de gente adulta, sabe? Então você tem as pré-vendas, você tem os action figures que ainda foram lançados, você pode ter no Brasil, na sua casa, sem problema algum, entregue assim que ele sair. E tem também os que já tem estoque na loja, que você pode conseguir. Existe uma área de Bubbleheads, mas o que é mais legal é o seguinte: clica aqui no cantinho quando você entrar no site e vai pra página do Facebook. A fanpage da Toy Show tem um bocado de dicas que eles colocam direto. Tem coisas divertidas, tem dicas, tem história em quadrinho, tem um monte de coisa legal. Então, acessa lá a página oficial do Facebook da Toy Show, dá uma curtida, diz lá que você viu no curso de HTML, aprendeu sobre a Toy Show, descobriu a Toy Show no curso de HTML. A galera fica contente em saber que a gente tá levando bastante gente para comprar action figures, para comprar os produtos da Toy Show. Então acessa lá, www.toyshow.com.br, e garante a alegria da sua mesa. E para finalizar essa aula de HTML, que já tá bem grande, né, mas bastante informação, bastante conteúdo, bastante interessante, vamos entender como é que se colocam símbolos no nosso documento. Porque de vez em quando você quer fazer alguns símbolos matemáticos, algumas acentuações específicas e não consegue fazer isso com teclado, ou você consegue fazer com teclado, mas não aparece no seu site. Então nós vamos entender como é que faz alguns símbolos especiais utilizando aquela mesma sintaxe do e comercial no início e do ponto e vírgula no final. Eu vou criar uma área aqui que nós vamos apagar no final dessa aula. Eu vou botar aqui símbolos especiais. E vou criar um parágrafo, como nós já aprendemos nessa aula. Criar um parágrafo e aqui dentro eu vou preencher com alguns símbolos. Então você pode utilizar, como eu disse, aquela sintaxe do e-comercial, no mesmo do NBSP, mesmo do SHY, para colocar alguns símbolos. Alguns deles são, por exemplo, os símbolos de tag, que é algo que você não vai conseguir fazer com facilidade. Você pode colocar LT, que é menor que. Pode fazer também o maior que é o GT. Então nós vamos ter aqui, ó, salvando o documento e atualizando, nós temos os símbolos especiais, o menor que, o maior que. Você também pode colocar o maior ou igual a, que é o LE, e o maior ou igual a, que é o GE, que é o greater equal. Tá vendo? Menor igual, maior igual. Vou criar um BR aqui para separar o assunto. Você também pode colocar símbolos monetários, como por exemplo, o símbolo de Libra, que é Pound, o símbolo de Iene, que é japonês, o Yen, e o símbolo de Euro. Salvando, ao atualizar, Libras, Ienes e Euros. Vamos a uma outra seção, apenas ilustrativa, existem inúmeros símbolos. Por exemplo, nós vamos utilizar aqui no finalzinho, o copyright. Vou colocar o símbolo de copyright. Só botar aí comercial, copy, tudo em maiúsculo. Vou repeti-lo aqui em cima, para você poder entender. Você tem copy, você tem marca registrada, você também tem o TM, trademark. Vamos salvar. Atualizando o navegador, nós temos copyright,
marca registrada e trademark. Aqui nós temos copyright e um Czinho. Mais uma área. Mais uma vez, estou apenas ilustrando alguns símbolos. Por exemplo, você tem o símbolo da porcentagem, mas você também tem o símbolo do per mil. Você pode botar assim, ó. Vou mostrar para vocês o que é o símbolo do per mil. Porcento é dividido por 100, per mil é dividido por 1000. Você também tem o símbolo de soma, o símbolo de infinito, o símbolo de multiplicação. Vamos ver esses. Então tá lá, ó. Per mil, soma, infinito, multiplicação. Você também tem o mais ou menos, que é o plus mn. Você também tem o ou plus, que é o mais dentro de uma circunferência. Vamos ver esses dois. Mais ou menos e o mais dentro de circunferência. Temos raiz quadrada, o símbolo de radiciação, também incluído. Temos também o símbolo de diferente, que é o NE, que é o non-equal, que é não igual. Podemos também fazer letras gregas, como por exemplo, delta. Esse é o delta minúsculo. Se você quiser o delta maiúsculo, é só botar o D maiúsculo. Viu? Por isso que tem diferença. Temos também o lambda, o ômega e o φ. Só para exemplificar. Delta, lambda, ômega e φ. Podemos colocar também setas, como por exemplo, left arrow, que é seta para a esquerda, right arrow, que é seta para a direita. Colocamos aqui uma seta para a esquerda e uma seta para a direita. Partindo desse mesmo raciocínio, nós temos a up arrow e a down arrow. Sempre salvando e atualizando. Up arrow, down arrow. Se você quiser uma seta para os dois lados, é o HARR. E aí vai uma dica interessante. Se você colocar, por exemplo, o R do right arrow em maiúsculo, ele faz uma seta diferente. Para finalizar, vamos fazer mais alguns símbolos. Por exemplo, spades, clubs, hearts e diamonds. Já deu para perceber o que é? São os naipes das cartas. Vamos ver. Aí estão alguns símbolos. Então essa é a maneira de criar símbolos dentro do HTML. Antes de terminar essa aula, eu vou remover esse código. Vamos remover comigo. Eu vou tirar desde o fechamento do parágrafo até o H1, símbolos especiais. Vou remover essa parte, pois ela não faz parte do meu site, ela não faz parte do exercício que eu estou criando, então eu não quero que ela fique aqui. Sempre que você precisar desses símbolos, você volta a essa aula ou faz uma busca por símbolos em HTML5 para você saber como é que você faz cada um dos símbolos que podem ser inseridos dentro de um site. Então é isso. Acabou mais uma aula. Essa aula também ficou grande, mas essa aula é mão na massa. Então essa aula não é como aquela de história que demora para acabar. Essa é aquela que você pausa, que você curte, que você vai exercitando. Então é muito importante que você não fique somente vendo as aulas. Que você bote a mão na massa. Abre o editor de texto. Se você não vai usar o WebStorm ou o PHP Storm, use o editor que você escolher. Então faça o seu site, construa o seu site. Eu estou fazendo a minha parte, mas não adianta eu só fazer aqui e você olhar e achar que você já sabe fazer. Você tem que meter a mão na massa, você tem que fazer, que é errando, é repetindo, que vocês vão aprender tudo. Então a gente se vê na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai dar continuidade à construção do nosso site e a gente vai aprender mais tags de HTML. Essas tags vão aumentando. A dica que eu dou é, pega um bloquinho e anota essas tags, para vocês poderem lembrar depois, servir de referência para você enquanto você está aprendendo. Então é isso. O que eu tenho a pedir é, você quer me incentivar a fazer mais aulas? Curte o vídeo, favorita ele, compartilha, se inscreve no canal. Então, mais uma vez, clicando aqui, você se inscreve no canal. Assim que tiver uma nova aula, você vai ser avisado disso. E clicando aqui, você vai ter acesso a todas as aulas organizadinhas, toda a sequência, tudo bonitinho para completar o seu curso de HTML5. Uma dica que eu tenho, se você foi daqueles que não teve paciência de assistir a história do HTML, aquela coisa toda, volta agora, clica aqui para você ver todas as aulas e vai lá nas aulas de história e entende um pouco a evolução dessa tecnologia. Então é isso, galera. O meu nome é Gustavo Guanabara. Como sempre, eu sou seu professor. Conte comigo, pode me procurar, aprenda HTML e seja mais um profissional de tecnologia. A gente se vê na próxima. Até lá. Se você der uma olhada agora no seu... Mas vamos entender o seguinte. Super-humano tem hífen. Não, perdão. Mas vamos entender uma coisa.
Mas vamos voltar. Aí corta pra... Corta pra nada. Corta pra mim. Corta pra mim. Tá acabando, hein? Vamos express... E o curso tá pertinho de você. A gente se vê lá. A gente se vê lá não. Corta que eu não vou ver ninguém.